Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos encontramos com o Senhor, mais um momento em que nós nos damos a oportunidade de escutar a palavra de Deus e nos permitimos mergulhar imensamente naquilo que o Senhor deseja entregar para nós, naquilo que o Senhor deseja fazer em nós, para que Ele nos transforme, para que Ele nos converta, para que Ele transforme completamente nossas vidas através de seus santos ensinamentos. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria continuar aqui com vocês, permanecer aqui com vocês, permanecer perseverantes, né, para que possamos ainda mais mergulhar na vida com Cristo e assim buscar o céu. Te convido então a colocar diante da Santíssima Trindade e a pedir, clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a bem compreender a Santa Palavra que vamos meditar no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossas mentes, concedendo-nos o entendimento, concedendo-nos o conselho, concedendo-nos a prudência, concedendo-nos o conhecimento necessário, a sabedoria necessária, a inteligência necessária e o discernimento necessário para compreender tua santa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, toque nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos para que a palavra possa penetrar, para que a palavra possa mergulhar em nós também, criar uma semente em nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, para que possamos então assim, com essa semente em nossos corações, realmente frutificar, realmente crescer, germinar e fazer com que cada vez mais possamos ser melhores, cada vez mais te busquemos mais. Vem, Espírito Santo de Deus, e queime nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, e faça com que possamos ser mais teus, mais entregues a ti, mais voltados para ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e conduz através das Sagradas Escrituras, conduz os nossos passos, conduz as nossas obras, conduz os nossos atos. Vem, Espírito Santo de Deus, para nos converter realmente, gradativamente, nos converta, nos transforme, nos faça melhores, mais teus, mais parecidos com Cristo. Nós precisamos de santificação, de mortificação, de conversão. Vem, Espírito Santo de Deus, e age em nós. Nós te pedimos, nós te clamamos. Amém. Hoje, terça-feira, segunda semana da Quaresma, nós vamos continuar meditando e dessa vez nos voltando para o livro do profeta Isaías na primeira leitura, lá no capítulo 1, a partir do versículo 10, onde ele vai dizer o seguinte: Ouçam a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestem ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavem-vos, purificai-vos, tirem a maldade de vossas ações de minha frente. Deixem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Procurem o que é direito. Corrijam o opressor. Julguem a causa do órfão. Defendam a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, hão de tornar-se brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, hão de tornar-se como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusarem e se rebelarem, pela espada serão devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Que me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 23, a partir do versículo 1. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações.
Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços. Põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixem que se chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, e quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, terça-feira, segunda semana da Quaresma, continuamos nossa caminhada quaresmal, nossa caminhada pelo deserto quaresmal, e que propício, né? Que oportuno poder meditar essas palavras, meditar essas passagens da Bíblia onde o Senhor ele vem verdadeiramente para mostrar algo que por diversas vezes escapa aos nossos olhos. Nós estamos sendo constantemente observados e julgados pelo Senhor. E nesse sentido, se nós não nos convertermos urgentemente, quanto tempo mais nós vamos adiar essa conversão e acreditar que mais lá para frente, a palavra fala disso também, mais lá para frente, na tua velhice, tu vai querer te converter. Quem te garante que você terá um só dia a mais da tua vida? Então, isso é algo que nós precisamos ter em mente sempre. A Santa Igreja, desde o período medieval, ela traz para nós essa expressão muito forte para que a gente tenha sempre em mente, né? Memento mori. Lembre-se da tua morte, lembre-se de que vais morrer. Lembre-se de que você vai morrer. Então, o hoje é necessário. Só temos o hoje, como disse Santa Teresinha, eu só tenho o hoje para dá-lo ao bom Deus. Para amar-te nesse mundo, meu bom Deus, eu só tenho o hoje, nada mais que hoje. Então nós precisamos dar tudo para o Senhor hoje, entregar tudo para o Senhor hoje, tentar fazer o esforço de mudar hoje, fazer o esforço de realmente se transformar, se converter, se arrepender hoje, nos tornar melhores a partir de hoje. E a partir de tudo isso, fazer exatamente o que o profeta Isaías proclama. A palavra do Senhor vem na primeira leitura para dizer isso, né? Escutem a palavra do Senhor, vocês que são magistrados de Sodoma. Prestem ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Ele está falando aqui, vocês que se acham sábios, magistrados de Sodoma. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês que estão tapando seus ouvidos para o ensinamento do nosso Deus, vocês, povo de Gomorra. E lógico, nós podemos tirar daqui a palavra Sodoma, podemos tirar daqui a palavra Gomorra. Deus está falando conosco. Nós, povo escolhido de Deus, nós, povo chamado por Deus. E aí Deus vem falar conosco no versículo 16, lavem-se, purifiquem-se. Lavem-se, né? Uma expressão muito judaica, justamente porque os judeus eles tinham o hábito de lavar quase todo o corpo, porque acreditam que se lavar o corpo vai ser o suficiente para a purificação, é ato de purificação. Lavam as mãos, lavam os pés, lavam os braços no banho, lavam o corpo todo no banho, lavam a cabeça. E cada ato de lavagem é um ato de conversão, de purificação para os judeus. Mas aí nós precisamos entender, neste caso, que hoje, para nós cristãos, é um outro ato, é uma outra forma de lavagem, é uma outra forma de nos lavarmos para nos purificarmos. É uma outra forma. Essa lavagem para os carismáticos é o batismo no Espírito Santo, somado ao batismo nas águas, mas também para nós cristãos é a possibilidade de irmos até o sacerdote e dizer: Senhor, diante do teu sacerdote eu confesso os meus pecados. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem o peso de vossas costas, tirem esse peso da tua consciência, lave-se,
Limpe o teu corpo verdadeiramente de toda mancha do pecado. Purifiquem-se para que vocês se coloquem em estado de graça e assim vocês possam mudar definitivamente. Arrependam-se de fato. Tirem a maldade de vossas ações de minha frente, diz o Senhor. Deixem de fazer o que é mal. Versículo 17. Aprendam a fazer o bem. Procurem aquilo que é direito, aquilo que é correto. Corrijam quem é opressor. E aqui o Senhor começa a falar algumas coisas que estão muito fortes na nossa realidade, por exemplo. Corrijam o opressor. Aquele que oprime, aquele que persegue, aquele que violenta com as palavras, aquele que violenta com os seus atos, aquele que violenta com as suas ordens. Corrijam o opressor, aquele que oprime, né, que pisa no outro. Julguem a causa do órfão. Avaliem aquele que perdeu o pai, perdeu a mãe. Entendam, tentem ser compreensivos. Defendam a viúva, avaliem a vida daquela que perdeu o marido. Quando o Senhor fala de viúva na palavra de Deus, é muito forte porque é algo muito corriqueiro para os judeus que a viúva ela seja uma mulher que, no mínimo, ela vai ser cuidada por algum homem. Geralmente, se perder o marido, vai ser cuidada pelo filho. E aí, neste caso, quando cita-se a viúva, ou existe uma situação com o marido que faleceu, ou existe uma situação com o filho. Ou então a viúva perdeu o marido e não tem filho. Então cria-se uma situação, e aí defendam a viúva, protejam aquela que não tem mais nada, protejam aquela que perdeu tudo, protejam a mulher que não tem quem cuide dela. Vinde, debatamos, diz o Senhor, versículo 18, venham conversar comigo, venham dialogar comigo. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, hão de tornar-se brancos como a neve. Venham conversar comigo, diz o Senhor. E ainda que os pecados de vocês possam parecer como algo completamente sujo, feio, púrpura, né? Roxo, né? Púrpura no sentido de roxidão e no sentido de mancha, né? Ainda que os pecados de vocês sejam como uma mancha, vocês vão ficar brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, vermelhos como sangue, vocês hão de se tornar brancos como a lã. Versículo 19, se consentirem em obedecer, percebam, Deus está dizendo, se nós aceitarmos obedecer às suas ordens, comeremos coisas boas da terra, vamos nos alimentar do que é bom, vamos estar mais fartos, vamos estar realmente sendo alimentados pela palavra de Deus, alimentados pelo Senhor. O Senhor vai prover para nós aquilo que é bom. Versículo 20, mas se recusarem e se vocês se rebelarem, pela espada vocês serão devorados. A violência ao teu redor vai te devorar porque você não buscou o Senhor. O mal ao teu redor vai te devorar porque você não buscou o Senhor. O salário do pecado é a morte. A morte vai te devorar porque você não buscou o Senhor. E essa é uma verdade porque a boca do Senhor falou. Versículo 20. Então, até que ponto nós vamos continuar nos rebelando e recusando a nossa conversão, recusando a buscar o Senhor, porque simplesmente, nós deixamos de falar com Ele. Simplesmente, nós voltamos as nossas costas para Ele. Simplesmente, nós não damos atenção àquilo que Ele fala, àquilo que Ele manifesta. Simplesmente, nós não nos permitimos estar realmente abertos para aquilo que Ele deseja manifestar em nós através do poder do seu Santo Espírito. E é justamente isso que o Salmo vai trazer hoje. O Salmo, especialmente o Salmo 50, o Salmo 49, ele é um Salmo que vai trazer as palavras do próprio Deus. É como se o salmista estivesse dizendo, escutem esse Salmo, porque não fui eu que escrevi, é Deus quem está falando. E aí Deus vem e diz, eu não venho censurar os teus sacrifícios, eu não venho censurar a tua oferta, não venho censurar os teus holocaustos, não venho censurar aquilo que você faz diante do altar. Eu não preciso dos novilhos, é verdade. Eu não preciso do alimento da tua casa, é verdade. Eu não preciso do teu dinheiro, é verdade. Eu não preciso daquilo que você tem materialmente, é verdade. Mas eu preciso te alertar. Olha o que diz o Senhor. Eu preciso te alertar.
Como você ousa repetir os meus preceitos e a minha aliança com essa tua boca suja? Como você ousa falar de mim, pregar sobre mim, se você tem na boca palavras impuras? Você tem uma boca impura, uma língua impura. Como você ousa dizer isso? É quase um puxão de orelha para mim. Eu, particularmente, Daniel, é quase um puxão de orelha para pregadores, quase um puxão de orelha para quem fala do Senhor e não age corretamente, não busca a conversão diária. Isso vai para todos nós. Para quem fala de Deus, para quem diz que é cristão. Como você ousa repetir os meus preceitos, falar dos meus mandamentos, falar daquilo que eu ordeno com essa tua boca suja? Como você traz na tua boca a minha aliança? Se você mesmo odeia as minhas leis, você mesmo não segue os meus conselhos, você mesmo dá as costas para as palavras dos meus lábios, olha o que diz o Senhor. Diante disso que fizeste, você acha que eu vou me calar? Acaso pensas que eu sou igual a ti? Deus não é igual a nós. Deus não se cala, Deus não é omisso. Deus não finge que não está vendo os nossos pecados. Ele está vendo e Ele nos alerta. Eu vou me calar diante dos teus pecados, eu vou me calar diante do teu erro. Imagina você olhando para o seu filho, para sua filha, imagina você olhando para o seu irmão, para sua irmã. Imagina você olhando para uma pessoa ao teu redor, um amigo, uma amiga, não sei, um próximo. Imagina você vendo que a pessoa está fazendo algo de errado, você vai ficar simplesmente calado e não vai querer corrigir? Ou você vai fazer de tudo para que a pessoa melhore e corrigi-la de alguma maneira, com caridade? Deus vai corrigir com caridade, porque além de Deus, Ele é Pai, e o Pai corrige o seu filho. É disso que te acuso, diz o Senhor. É por isso que eu te repreendo, diz o Senhor. É por isso que eu manifesto as coisas que estão bem diante dos meus olhos, para que você também perceba essas coisas diante dos teus olhos, diz o Senhor no Salmo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, quem me louva mesmo nas dificuldades, quem me louva mesmo quando está passando por situações de tribulação, quem me louva em todos os momentos, este sim é quem me honra de verdade. Porque mesmo diante da tempestade, mesmo diante das tentações, mesmo diante das tribulações, não cede. Não é mentiroso, continua me seguindo, continua me servindo, não desiste, não vira as costas, não para na primeira tribulação, não para na primeira tempestade, não pula do barco. A todo homem que procede retamente, eu vou mostrar a salvação que vem de Deus. A todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem do alto. A todos aqueles que procedem retamente, que procedem sem se desviar, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. É como se o Salmo estivesse profetizando que aqueles que caminham retamente vão enxergar a vinda de Jesus, vão saber quem é Jesus, vão buscar Jesus. E aqueles que não procedem retamente, é fato. Aqueles que não buscam o caminho de Deus, é fato. Aqueles que não estão na presença do Senhor, é fato. Eles não enxergarão Jesus. E é por isso que as nossas igrejas às vezes ficam vazias, porque não enxergam Jesus. Porque não querem seguir o caminho reto, toda hora se desviando. Quantas e quantas pessoas por aí que está com um pé na igreja, depois sai, vai beber, vai fazer algazarra, vai fazer mil coisas como se Deus não existisse e ainda tem a audácia de comungar. Ainda tem a audácia de dizer meu Senhor e meu Deus, ainda tem a audácia de dizer que louva, adora, canta, clama, mas não para os seus maus hábitos, não se converte de fato. A todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E aquele que não procede retamente, não vai ver a salvação. É fato, é ponto, é isso. Até que ponto nós estamos entendendo tudo isso? Até que ponto nós estamos tomando posse disso e realmente querendo enxergar Deus a todo instante? Eis a dificuldade. Na maioria das vezes parece que nós não estamos enxergando, nós não estamos entendendo tudo isso e aí procrastinamos, jogamos para longe, empurramos com a barriga a nossa conversão e deixamos para depois. Como se existisse um depois. Como se pudéssemos ter certeza de que vai haver uma possibilidade de conversão depois.
E eu não preciso apontar o dedo para ninguém. Eu sei como eu estou e me dói muito olhar para o Senhor e dizer: meu Senhor e meu Deus, que dificuldade de me converter completamente. Me perdoa por não ser o homem que o Senhor precisa. Me perdoa por não ser o santo que o Senhor precisa, que o Senhor deseja de mim. Me perdoa. Mas bendito seja, Senhor. Mesmo na dor, mesmo no sacrifício, mesmo na dificuldade, bendito seja, Senhor. Eu te louvo e te adoro, porque ainda assim o Senhor permanece comigo e o Senhor não desiste de mim. É uma oração. Isso é o sacrifício de louvor, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Mesmo durante o choro, continuar louvando, continuar adorando. Ele faz. Ele faz. Para que nós possamos realmente ser transformados aos poucos. Para que possamos ser aos poucos convertidos. O que nós não podemos é ficar nessa de não ter uma decisão concreta de ficar com o Senhor, de ir até o Senhor, de buscar o Senhor. Nós somos o tipo de pessoa que a todo instante está indo para a igreja, depois vai para o mundo. Indo para a igreja e vai para o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não podemos agir como outras pessoas hipócritas, não podemos agir como os fariseus, não podemos agir como os mestres da lei. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. Ele fala para aquelas pessoas, ele fala para os discípulos: os mestres da lei, é uma denúncia, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Interpretar a lei de Moisés. Isso significa dizer que os mestres da lei e os fariseus, eles são os únicos que podem falar sobre as leis, os únicos que podem falar sobre a Torá, os únicos que podem falar sobre as escrituras. Os mestres da lei e os fariseus. Por isso, devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Porém, fazer o que eles dizem, prestar atenção no que eles dizem, é uma coisa. Imitar a ação dos fariseus é outra. Imitar a ação dos mestres da lei é outra. Por quê? Porque se você compreende o que está nas Escrituras através daquilo que está sendo dito, se você compreende o que está nas Escrituras através daquilo que está sendo pregado, mas você olha para o pregador, você olha para o mestre da lei, você olha para o fariseu, você provavelmente vai ter um choque de realidade, talvez você se frustre, porque são pessoas. São João da Cruz, ele dizia isso. Mesmo o mais santo de todos os homens não é Jesus. O exemplo maior que devemos seguir é Cristo. Por mais perfeito que seja o teu irmão, por mais perfeita que seja a tua irmã, o único exemplo maior que devemos seguir de fato é Cristo. E isso é um alerta para que nós possamos continuar caminhando com Cristo, mesmo quando as pessoas ao nosso redor nos frustram, nos decepcionam, nos machucam, mesmo que sejam de caminhada. O mais interessante de todos os pregadores, ainda assim é um pecador. O homem que mais tem conhecimento sobre a palavra de Deus ainda é um pecador, porque o único perfeito é Cristo. E é para ele que devemos nos voltar. É disso que Jesus está falando. Escutem as pregações. Façam o que as Escrituras pedem, mas não sigam nem imitem as ações dos fariseus. Pois eles falam e não praticam. Versículo 3. Amarram os fardos e colocam nos ombros dos outros. Eles mesmos não estão dispostos a mover os fardos. Eles mesmos não estão dispostos a carregar a cruz. Eles mesmos não estão ligando para o peso das palavras do Senhor. Eles mesmos não estão se importando com as Escrituras. Eles falam delas, mas não a seguem, não a vivem. Eles nem sequer movem um dedo, diz a palavra do Senhor, versículo 4 do Evangelho de hoje. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Olha só a soberba. Olha só como eles querem ser altivos. Olha só como eles querem estar acima dos outros. Chamar a atenção. Eles usam faixas largas. Eles colocam trechos das Escrituras na testa e nos braços. Eles põem faixas ao longo de todas as roupas. Gostam de lugares de honra, gostam de sentar-se nos lugares de honra nos banquetes, gostam de chamar a atenção, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, vocês sabem disso.
Pessoas que gostam de chamar a atenção, que gostam de ser o centro das atenções, gostam de ser cumprimentados, de serem chamados de mestre, como se eles fossem os melhores de todos. Quanto a vocês, olha só o que o Senhor nos diz. Quanto a vocês, quanto a nós, o Senhor fala para nós agora, não se deixem chamar de mestres. Vocês não são mestres, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês só têm um mestre, e esse mestre é Cristo. Esse mestre é o Senhor. Portanto, o único mestre de vocês deve ser o Senhor que vem do alto, e entre vocês se tratem como irmãos e irmãs iguais. Não estão acima uns dos outros, iguais. Na terra, não chame ninguém mais de pai, de mãe. Não, o único pai de vocês é o vosso Pai Celeste. Não deixem que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. O único que realmente vai guiar, o único que realmente vai direcionar, o único que realmente vai apresentar o verdadeiro caminho é Cristo. Não os apóstolos, não os discípulos, não, Cristo. Aquilo que São João da Cruz falava. O mais santo de todos os homens não é Cristo. Portanto, ele não é exemplo perfeito, ele não é exemplo concreto, não é exemplo total. O único exemplo para nós deve ser o perfeito, acima de tudo e de todos, Cristo. Pelo contrário, maior entre vocês, maior entre nós deve ser aquele que serve. Nós somos grandes quando servimos, somos grandes quando nos colocamos abaixo, somos grandes quando nos escondemos, somos grandes quando não chamamos atenção, somos grandes quando fazemos as coisas para agradar a Deus e não as pessoas, somos grandes quando nós fazemos as coisas para chamar a atenção de Deus e não a atenção dos homens, somos grandes quando nós somos pequeninos. Quem se exaltar será humilhado. Quem bater no peito com soberba, com ganância, com orgulho, será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Palavra do nosso Deus. Palavra de Jesus Cristo para nós hoje. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, que seguem acompanhando, permitam-se ser perseverantes nessa quaresma, continue compartilhando com outros corações, com outras almas que precisam conhecer da palavra de Deus também. Que a bênção do Senhor recaia sobre as suas famílias, sobre vocês, que a conversão realmente alcance seus corações e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.